Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais um desafio, o desafio de número 1019, chamado conversão de tempo. Vamos partir para o enunciado, então leia um valor inteiro, que é o tempo de duração em segundos de um determinado evento em uma fábrica, e informe-o expresso no formato de horas, minutos e segundos. Então, como entrada, nós vamos ter esse valor inteiro chamado N, e na saída nós vamos imprimir o tempo no formato de horas, minutos e segundo, conforme o exemplo abaixo. Dada a entrada 556, 556 segundos, eu tenho o processamento que vai me retornar uma saída 0 horas, 9 minutos e 16 segundos. Vamos para a nossa IDE. Este é o último exercício que nós fizemos no 1018. Desta vez nós não iremos fazer essa abordagem aqui totalmente sequencial. Iremos trabalhar com as estruturas de desvios, trabalhando com laço. Vamos usar aqui o 10, 19, já está construído aqui. 10, 19. Então vamos trabalhar com a estrutura de if para poder não fazer esse programa tão grande e muito dificultoso para poder realizar a leitura e também para poder conseguir estruturar. Se nós tivermos mais opções aí, no caso daquele das cédulas, ficaria um programa super cansativo de entender, porque por mais que nós encontramos a resposta, não significa que é o modo mais correto de ter feito. Então, primeira coisa aqui, eu tenho um valor de entrada inteiro. Então, ó, bem simples, eu vou chamar essa variável inteira de tempo. Vou ler. Como fala que essa variável, que seria n, que eu chamei de tempo, vai ser inteira, eu já tenho que converter esse input aqui, ó. Beleza? Agora, vou botar um comentário aqui para ajudar na hora de fazer esse processamento, que vai ser 1 minuto é igual a 60 segundos, 1 hora é igual a 60 segundos vezes 60 minutos. 6 vezes 6, 36, 3.600 segundos. Visto isso, vamos fazer o processamento, utilizando if e else. Se o meu tempo, que eu vou digitar, que o usuário vai informar, que é o tempo em segundos, se este tempo ele for maior ou igual que 3.600 segundos, nós já temos 1 hora. Se eu digo que 1 hora é igual a 3.600 segundos, se o tempo que ele digitar for igual a 3.600 segundos, eu tenho 1 hora, 0 minuto, 0 segundo. Se ele digitar 3.610 segundos, eu tenho 1 hora, 0 minuto e 10 segundos. Então, é a primeira comparação. Se o tempo digitado for maior ou igual a 3.600, vou encontrar a hora. Então, o tempo em hora vai ser igual o tempo fornecido dividido por 3.600. Só que vai ser uma divisão exata. Se eu botar 3.800 dividido por 3.600, meu resultado vai ser só apenas 1. Se eu botar tempo dividido com uma barra só por 3.600, ele vai colocar, vai ser 1, tal número, mas eu quero a divisão exata, então eu vou usar as duas barras. Então, o tempo em hora vai ser o tempo que eu vou receber dividido por 3.600. Porém, eu tenho que decrementar essa unidade de tempo para poder fazer a outra comparação lá embaixo. Então, eu vou dizer que tempo vai ser igual ao próprio tempo menos o tempo em hora vezes 3.600. Vamos ver se vocês conseguem entender. Se eu digo que o tempo em hora é igual a tempo dividido por 3.600, vamos imaginar que nós tivemos como resposta o número 2. Para poder eu decrementar esse tempo, que eu vou ter que usar esse tempo para poder encontrar o tempo em minutos. Eu vou dizer que o tempo é igual a ele mesmo, menos o valor que foi gastado em hora. Ah, tem 2 horas. Se aqui ele ficou com 2 horas, significa que ele perdeu
3.600 mais 3.600, 7.200 segundos. Então, por isso que eu tenho que decrementar o valor que deu tempo em hora vezes 3.600 segundos. Vocês já vão entender isso daqui. Então, na primeira opção, ele vai fazer essa comparação. Vou fazer mais um if. Ou também posso usar o elif, senão se. Se o tempo recebido ele for maior ou igual que 60, no caso nem maior ou igual que 60, se ele for maior que 60, não chegar, eu não tenho como ter um tempo, agora são 2 horas e 60 minutos. Não, vai até 59. Por isso que eu não posso colocar o maior igual aqui. Tem que ser o maior apenas. Se o tempo for maior que 60 e... Vou usar aqui o operador lógico para poder só entrar nesse bloco de execução caso as duas condições foram satisfeitas. E tempo menor que 3.600. Josia, por que não pode ser menor ou igual? Porque igual já entra aqui. Então, se o tempo ele for maior que 60 segundos e menor que 3.600, nós já vamos estar no intervalo dos minutos. Então, eu vou dizer que tempo em minutos... Deixa eu colocar aqui tempo em hora para poder ficar bacana também. Tempo em minutos vai receber o tempo dividido. 1 minuto tem 60 segundos. Então, vou pegar o tempo em segundo e dividir por 60. E aqui vai ser a mesma coisa, ó. Tempo, vou decrementar o tempo. Vou usar ele agora. Já descontei uma porção do tempo para horas e uma porção para minuto. Então, o tempo vai ser igual a ele mesmo. Essa mesma abordagem de dizer que o tempo é igual a ele mesmo, eu posso colocar tempo menos igual. Que significa tempo igual a ele mesmo menos alguma coisa. Menos ao... Deixa eu corrigir aqui também, botar um S aqui. Ele está marcando um erro. Vai ser igual ao tempo em minutos vezes 60. Então, se eu utilizar aqui o tempo, ele vai descontar a parte em hora e vai descontar a parte em minuto. Então, eu tenho que decrementar o tempo. Imagina que o tempo começou aqui com 7.000 segundos. Ficou 1 para a hora e ficou restando aí 3.400. Quando chegou aqui, ficou uma parte por minuto e decrementou o tempo também. Agora, o tempo, vamos dizer, de 3.400 ficou 40 segundos. Agora, eu tenho que usar esses 40 segundos. Então, aqui eu vou usar um else e vou dizer que tempo vai receber ele mais 0. Agora, eu vou printar. Vou usar um print formatado. Epa. E aqui eu vou chamar primeiro tempo em horas. Aí aqui eu tenho 2 pontos. Tempo em minutos. 2 pontos. Tempo apenas. Porque depois que eu decrementar todos eles, vai ficar só o tempo, que na verdade é o tempo em segundos, já que a entrada me informa o tempo em segundos. Vou processar. Executar isso daqui. Vamos pegar como exemplo um desses casos. 556. Vou jogar aqui. Está me dizendo o seguinte: a variável tempo-hora não está definida. Vai acontecer tanto o tempo em hora quanto o tempo em minuto. Por quê? Quando eu crio uma variável dentro de um escopo de um if, significa que aquela variável é uma variável local. Só vai funcionar ali dentro. Executou, processou, saiu dali, morreu. Caso eu quero usar aquela variável para fora do escopo do if-else, eu tenho que chamar fora do if. Eu não vou declarar ela fora do if para poder usar lá, para poder atualizar o valor daqui de fora. Então, eu vou dizer aqui, ó, tempo em horas
Declarei ela e inicializei com 0. Tempo em minutos, também sendo declarada e inicializada com 0. Vou executar novamente. 9 minutos e 16 segundos. Maravilha. Vou fazer um teste com 1 segundo, 0 horas, 0 minutos e 1 segundo. E vou fazer esse teste com 140.153 segundos. 38 horas, 0 minutos e 3.353 segundos. Tá marcando ali algo anormal. Deixa eu botar um if aqui para poder verificar aqui. Foi. Então o elif não rodou. Essa marcaçãozinha aqui de amarelo, gente, é o que acontece. No Python, eu consigo simplificar esta comparação. É igual na matemática. Quando eu coloco um exemplo aqui, eu vou colocar como exemplo aqui na matemática, ó. Se eu colocar 4x 5, eu digo x ele é maior que 4 ou x menor que 5. Aí você fala x está entre 4 e 5. É uma simplificação. A mesma coisa aqui ele vai nos sugerir, ó. Se eu passar o mouse aqui, ó, simplificar a comparação. Tempo entre 60 e 3.600. Vou rodar aqui para vocês verificarem que não modificou nada. Maravilha. Vou copiar este código e vamos submetê-lo. Python 3.8. Vou colar aqui. Esse comentário não vai ter interferência nenhuma. Vamos analisar. Código recebido, sua submissão está na fila para ser julgada. Então, foi aceito. Então, gente, vale como uma questão de até mesmo poder parar a cabeça. Se José daria para poder fazer o 10.19 igual fiz o 10.18, daria para poder fazer. Só que veja um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo aqui debugando esse código aqui. Eu vou marcar um breakpoint e vou rodar aqui. Quando eu vou utilizar a estrutura quando eu utilizar a estrutura do if else, se eu colocar um valor, por exemplo, ó, menor que 3.600, eu sei que não vai entrar no caso da hora. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3.559. Coloquei aqui. Ele vai ler a minha variável. Opa, ele saiu. Vamos aqui novamente, vou parar e executar novamente. E está me pedindo o valor aqui, 3.559. Beleza. Então, ele vai ler a próxima linha, tempo em horas, tempo em minutos, tudo foi inicializado com 0, e vai fazer a primeira verificação. O tempo recebido, que é 3.559, ele é maior ou igual que 3.600? Não. Então, ele não executa a linha 8, nem a linha 9, nem a linha 10. Então, isso vai fazer com que meu programa ele se torne muito mais eficiente. Eu não vou precisar ler aquele monte de linha sequencialmente. Divide por tal valor, pega o resto, divide por tal valor e me dá o resto. Porque se torna algo muito cansativo, embolado e de difícil entendimento. Aqui ele vai fazer aquela pergunta: o tempo está entre o intervalo 60 e 3.600? Está. Então, ele vai fazer o quê? Vai dividir por 60 e depois vai decrementar. Vou prosseguir e vai me mostrar aqui, ó, o tempo em hora, o tempo em minutos e a variável tempo em segundos. Ok? Então, é isso e até o próximo, galera.